Olá, querido, seja muito bem-vindo a mais um culto. Segunda-feira, 19h30, invadimos a vossa casa para trazer uma mensagem muito especial da parte de Deus. Eu sou Gilden Zita e sou o vosso mentor. Eu quero que você partilhe esse link para milhares e milhares de pessoas. Olha, o algoritmo, à medida que você vai partilhando, ele vai entender que o conteúdo é muito bom e que mais almas precisam ser alcançadas, mais almas precisam ser alavancadas. E se você for uma pessoa muito especial, ainda que não seja, mas o fato de partilhar este link para alguém que precisa de uma ajuda, você estará a salvar uma alma. Seja missionário do nosso canal, ajude a entender, a alcançar, para que as pessoas entendam a palavra do Senhor. Não vale a pena. Eu, em particular, tenho dito que tenho uma responsabilidade muito grande sobre levar a mensagem para o Senhor, a mensagem para vocês. É uma responsabilidade. Ou posso lhe desviar, ou posso lhe encaminhar. Mas esqueça de mim, esqueça quem eu sou, esqueça o meu passado, esqueça os meus defeitos. Concentre somente na palavra do Senhor, que eu quero aqui ler logo em 2 de Coríntios, no capítulo 12, logo no versículo 7. Coríntios 12, 7. Afaste tudo aquilo que possa te distrair. Concentra-te na mensagem que o Senhor quer transmitir para você. E diz assim logo no versículo 7, Coríntios 12, 2 de Coríntios 12, 7. Ainda que eu tenha recebido a revelação tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar-me e impedir qualquer arrogância. Uau! Entre 3 ocasiões supliquei ao Senhor que renovasse, mas Ele disse: minha graça é tudo que você precisa. Em outras versões diz que a minha graça te basta. Estou a ler na versão NVT atualizada. Continua mais ainda dizendo: meu poder opera na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere em mim por meio ou por intermédio, por isso que eu aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então eu sou forte. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Papai da Glória, pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua graça, Senhor. Obrigado por cuidar de nós, Papai da Glória. Mais uma semana nova, Senhor. Mais um mês novo, Senhor. Mais tudo novo. É que tudo se fez novo, Papai da Glória. Então, quero pedir que o Senhor faça algo novo para nós nesta semana, Senhor. Que esta mensagem, Senhor, não seja só uma mensagem lida num jornal, mas uma mensagem lida na palavra. Palavra que ela cura. Ela desmistifica coisas que o homem diz que são. Essa palavra, ela vem de anos, continua dando certo e irá para alguns anos, para as próximas gerações, Senhor. Mas o que eu creio que está aqui na palavra, Senhor, a palavra tem efeito, ela é eficaz, ela resolve tudo. E eu quero que esta mensagem, Senhor, não seja só para falar comigo, mas também para quem está do outro lado da tela, Senhor. Que ajude a transformar, devolva a esperança, Senhor. Fala comigo, para agora. Aquieta a nossa alma, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, que saiamos daqui vivificados, fortes, na Tua presença, Papai. Só a Tua presença é que basta. A Tua palavra acompanhada com a Tua presença, a Tua mão para nós nos basta, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Eu quero que você entenda esta mensagem. Não existe poder sem processo. Não existe poder sem processo. Sim, muitas das vezes nós queremos poder. E você nota que muitas das igrejas pouco se prega sobre a palavra, mas se quer o poder. Pouco se fala sobre a palavra, pouco se estuda sobre a palavra, pouco se analisa a palavra. Mas as pessoas estão à procura de poder. Vamos ser realistas, as pessoas estão à procura de poder.
As pessoas estão à procura de poder e esse poder não é daqui. Não é da Bíblia esse poder. Vamos ser francos, sinceros e honestos. Existem alguns lugares que simulam o poder, mas não é o poder de Cristo. E o poder que você procura está em vencer os processos da tua vida. O teu chamado está cheio de processos. E esse processo você precisa vencer. Uma vez vencida, você tem um poder, você tem a autoridade suficiente para falar sobre o assunto. E eu quero falar de uma pessoa que viveu processos, passou por processos e conseguiu vencer os processos. Paulo foi o homem das revelações. Paulo foi o homem treinado com um homem sábio. Paulo foi o homem que perseguia a igreja. Paulo foi o homem que teve um encontro com Cristo. Paulo foi o homem que ele pregou para os gentios. Tanto que os 12 não conseguiram fazer isso. Mas Deus coloca esse chamado em Paulo. Paulo é a melhor pessoa para falar sobre poder. Paulo foi apedrejado. Por uma víbora ele foi mordido. Mas tudo isso ele venceu. Paulo foi um homem que combateu um bom combate. Terminou a sua carreira. E consigo guardou a fé. Eu poderia passar uma noite a falar sobre Paulo. Sobre quem é Paulo. Mas Paulo, ele faz uma oração e é rejeitado. Você não está a perceber? Paulo não faz uma oração para qualquer pessoa. Ele faz uma oração para Deus. Deus este que levantou e usou Paulo para diversas missões. Mais de 14 livros, mais de várias igrejas que ele visitou. Mas chega uma fase em que Paulo, ele chega no seu nível, no auge do seu nível de entendimento. Ele chega no seu nível da graça, da intimidade que ele tem para com Deus. Ele chega num auge em que entende que eu sou bom, Deus usa-me, Deus me revela. Paulo era o homem certíssimo que Deus usava das revelações. Era Paulo. Não havia uma outra pessoa senão ser Paulo. Mas Paulo, ele antes de se fazer, deixar-se com que a sua arrogância, diz a palavra aqui do Senhor, que ele ainda que recebesse as revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que ele se tornasse orgulhoso, Paulo reconhece, você precisa se reconhecer, entender os seus limites, entender em que estágio você se encontra, em que estágio você está. E ele reconhece que se eu passar por este nível de revelações, a arrogância em mim, ela pode me sugar. Ela pode me tirar da presença de Deus. E não sendo sensato, o que ele faz? Ele vai ter com Deus. Ele vai ter com Deus. Eu não sei, quando você percebe que eu sou bom, eu sou mau, eu entendo sobre as coisas, sou expert neste assunto. Como é que você se comporta? Você deixa com que a tua altivez continue? Você deixa com que as coisas que você pensa que é bom em fazer continuem? Paulo era mestre em tudo, inclusive para as revelações que ele recebia de Deus e pregar o Evangelho. Ainda que tenha sido preso, ele e Silas, ele ficou, adorou, mas saiu dali. A caminho de Roma, houve um naufrágio, mas o anjo veio falar com Paulo. Paulo, esse naufrágio não é para vos matar, é para que você consiga pregar para este povo e que eles entendam que só eu posso fazer na tua vida.
Então Paulo, de tanta experiência que teve com Deus, ele entende que, olha, as revelações que eu recebo de Deus são maravilhosas. Eu estou a subir no auge do meu entendimento para com Deus e o meu relacionamento com Deus. Mas espera aí, alguma coisa não está bom em mim. Para que não suba em mim a altivez, o orgulho. O orgulho é que mata muita gente. É o orgulho. O orgulho mata. O orgulho mata teu chamado, o orgulho mata a tua identidade, o orgulho mata o teu dom. E Paulo, por causa desse orgulho, essa altivez que quase subia ao seu coração, Deus o trava. Deus envia um cinto de segurança para proteger Paulo, tanto dele e do dom dele. A Bíblia que cita, a Bíblia que diz, não é invenção minha. Ele diz assim: de tanto rogar ao Senhor, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar e impedir-me de qualquer arrogância. Ei, Deus vai te travar. Deus vai te travar. Deus não vai permitir, porque Deus te conhece. E Ele não quer te perder. Deus vai te travar. Às vezes nós achamos que algumas coisas que acontecem na nossa vida é porque o inimigo é que está a fazer. Não, às vezes é Deus a deixar com que isso aconteça só para te proteger. O espinho de Paulo era um travão. O espinho de Paulo era um cinto de segurança para proteger a ele e o dom dele. Às vezes a sensação de tu pedires a Deus é que Ele responda tudo que você precisa. Sim, é verdade. Até no silêncio, Deus responde. Mas Deus disse não a Paulo. E para lhe proteger, Ele envia um mensageiro que pudesse atormentar. Eu começo a pensar, que tipo de tormentos são esses que esse Satanás, esse espírito mau, que era chamado de espinho na carne dele, foi lhe dado. Eu quero acreditar que era o seu passado. A dizer, Paulo, você matou crentes. Você perseguia a igreja. Você colocou-nos dentro de uma jaula com leões para sermos mortos por causa da igreja. Às vezes o nosso passado nos atormenta assim. Eu quero acreditar, a Bíblia não é clara sobre o que tipo de espinho era, mas deixa claro que era um espírito que na carne veio com um espinho para o atormentar. Recorda Saul, depois que ele falhou com Deus, lhe tirou o espírito. Tiveram que arranjar alguém que pudesse acalmar, porque o espírito o atormentava. O espírito mau atormentava Paulo. E Paulo diz, olha, Senhor, entre outras ocasiões, supliquei ao Senhor que me removesse, mas Ele disse, a minha graça te basta, é suficiente. Se você não tem... Eu vou falar. Se você não tem a graça de Deus, você é um desgraçado. Nós precisamos da graça de Deus, um favor não merecido. Nós precisamos do cuidado de Deus. E Paulo diz que ele suplicou por 3 ocasiões, por 3 vezes. Eu quero acreditar que não foi uma oração de uma semana, não quero acreditar que foi uma oração de 2 dias ou 3, não foi uma oração de 21 dias, não. Eu quero acreditar, se nós chegarmos no nível de suplicar, clamar a Deus,
Não é brincadeira. Não é brincadeira. A palavra diz que o Senhor não... Ele se compadece com o coração cheio de atrito e de clamor ao Senhor. Mas para Paulo, ele disse não. Queremos poder, aguenta o processo. Às vezes, existem situações em que você se encontra numa guerra. Deus pode mudar o cenário da guerra, mas não lhe tirar da guerra. Existem algumas lutas que você quer que Deus te livre. Ele até pode não te livrar, mas enviar um espírito, uma graça que possa estar lá contigo para lhe ajudar. E Deus disse, não, Paulo, a minha graça te basta, a minha presença te basta. Paulo, ele queria força sem fraqueza, mas é na fraqueza que Deus aperfeiçoa-se. Deus não está interessado em dar conforto, mas sim a sua graça. Ele não está interessado. Porque quando você olha para a Bíblia, todos os homens de Deus foram usados na dor. E nós queremos poder. Enquanto é na dor que Deus lhe dá poder, lhe dá autoridade. É nos processos da vida. E Paulo ele recebe uma resposta que eu acho que eu acho que Deus usou a espinha para que Paulo soubesse que a dependência dele estava em Deus. Estava em Deus. A nossa dependência tem que estar em Deus. Vamos comigo para ver logo no versículo... vamos logo abrir Isaías 40, 31, só para lermos rapidamente. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu sei que é difícil esperar. Eu sei que é difícil aguentar. Você quer poder? Espera no Senhor. Vença o processo. Desfrute o processo. Viva o processo como deve viver. Não passe muito tempo no processo. Não faça uma casa no deserto. Mas espera no Senhor. Pois as suas forças serão renovadas. Voam alto como águias. Correm e não se fadigam. Caminham e não se cansam. É para quem está dentro de um processo. Fé não é ter controle das coisas. Fé é acreditar que isto vai passar. É confiar. O cristianismo não é exatamente... vamos lá. O cristianismo não é sobre perfeição. O cristianismo não é sobre perfeição, não. Não é. Espinho me mantém humano. Espinho me tira da minha vaidade. Espinho me tira do meu orgulho. Espinho me tira da minha altivez. Não se envergonhe na tua fraqueza. É aí onde Satanás treme. É aí onde Satanás treme. Pois Deus não visita os feridos, mas Ele vive com os feridos. Eu quero desejar paz e prosperidade. Eu não sei qual é o tipo de espinha que você quer que Deus tire. A graça
de Deus lhe basta.